Então terminei a primeira semana desse treinamento aqui, ó, Software Development on SAP HANA. Então do que se trata esse treinamento aqui? É de ABAP? O que ele é? Definitivamente não tem nada a ver com a ABAP, passa bem longe de ABAP. Imagina assim, a SAP foi lá, criou um banco de dados que é super rápido. Então ela pensou que a maioria dos usuários seriam os próprios usuários dos pacotes, ERP, CRM, né, logística e etc. Mas aí aconteceu o óbvio. O SAP HANA é um produto muito avançado, um produto muito interessante. Então você imagina a quantidade de outros clientes que não utilizam nenhum dos pacotes poderiam ter a vontade de usar o HANA, como por exemplo para análises preditivas, para Big Data, para uma série de coisas que um banco de dados em memória muito rápido poderia ajudar. Daí então esses clientes começaram a demandar programas, pequenos programas até para fazer interface com o usuário, sem precisar de um application server do tamanho, por exemplo, de um NetWeaver da vida. Então a SAP incluiu um application server pequenininho, tá? bem simplesinho, que era o SAP HANA Access, ou XS, para simplesmente poder prover uma maneira dos clientes desenvolverem nativamente dentro do HANA. Isso estou querendo dizer o seguinte, eu vou desenvolver aplicações SAP sem usar o ABAP, você já imaginou isso? Pois é, então é bem possível. Então eu vou usar o que? JavaScript, né, com o UI5, eu vou usar Java e qualquer coisa que não necessariamente precisa ser o ABAP. Então com isso, o que era o SAP HANA XS ou XS, ele evoluiu. Tal como um Pokémon, ele evoluiu para XSA ou XSA ou XS Advanced. Tá? A gente vai falar mais sobre a nomenclatura. Eu particularmente ainda prefiro a evolução como, por exemplo, o Bulbasaur, o Ivysaur, ou como é que chama esse outro aqui? Venusaur. Esses daí são nomes mais legais. O Advanced aqui significa uma mudança bem grande em termos de arquitetura, tá? É isso que a gente vai ver. Nessa primeira semana, basicamente o que eles fizeram foi a apresentação da arquitetura. Então, imagina que eles fizeram um overview de tudo, que aí depois nas próximas semanas eles vão entrar em detalhes. O treinamento aqui é no OpenSAP. Ele é ministrado pelo famoso Thomas Young, tá? E o Rich Heyman aqui. São dois caras que são bem figurinhas carimbadas da comunidade. Vira e mexe, quando eu estou procurando uma resposta nos fóruns, eu encontro eles respondendo coisas de 2006, 2007, coisas bem antigas. Então eles já são bem antigos aí dentro da comunidade, tá? E além do mais, uma coisa interessante, o Thomas Young é muito legal, ele tem uma didática muito boa. Eu gosto bastante quando ele explica. É um cara que é realmente bom. Então nessa primeira semana aqui, eles fizeram a introdução, né? Na semana 1, ele faz um sumário do XSA, ou seja, o servidor de aplicação, e o HANA Development, qual é o nome desse? O HD Deployment Infrastructure. Na semana 1, eles são 5 unidades, e na primeira unidade eles fizeram a introdução do curso, tá? E a mensagem principal aqui deles é essa daqui. Eles querem fazer com que o SAP HANA tenha um application server que seja muito flexível, tanto em termos de tecnologia e arquitetura, ou seja, eles falam o famoso traga sua linguagem, traga seu runtime. Isso significa que você está muito aberto para coisas do mercado, por exemplo, Node.js, Java, você pode ter Ruby, PHP, então as oportunidades para os clientes são ilimitadas. Eles não querem apenas falar, ei, use só o ABAP, ou ei, use só o Java. Tá? É uma arquitetura bem aberta, ok? Então essa foi a semana 1. Então na semana 2, eles fazem aqui um sumário, né, do que é o XSA, ou SAP HANA Extended Application Services, né? Eu falo que é uma evolução da arquitetura, então eu estou falando que vários runtimes, várias linguagens, eu posso fazer o deploy na nuvem, posso fazer o deploy on-premise, ou seja, instalado ele local, eu tenho o version control, antigamente
os códigos ficavam dentro do próprio banco de dados. A gente que já está acostumado com a ABAP, é assim que funciona para a ABAP, mas aqui ele está usando o que? O Git ou Gerrit para fazer a parte de repositório. Muito interessante isso daqui. Ele também traz uma novidade, o HDI, o SAP HANA Deployment Infrastructure, que nada mais é do que uma camada aqui do banco de dados que trabalha com o conceito de containers. Ele é específico para a parte de deploy. O que a gente costuma conhecer como transportar para produção, ou aqui ele chama de deploy. Então eles vão entrar em bastante detalhes nisso daqui nas próximas unidades. Tá legal? Então fica bem interessante esse conceito de container aqui, onde ele tem o isolamento de tabelas de banco de dados, esquema de banco de dados, bem interessante, tá? Promete bastante. Onde, olha lá, ele é bem isolado, ele não tem nenhum tipo de interferência. Então, quando eu crio um container, esse container está bem isolado. E, claro, eu posso acessar ele através de sinônimos, tá? Ele vai entrar em mais detalhe nas próximas unidades e nas próximas semanas. Tá? Então, essa foi a unidade 2 da semana 1. A unidade 3 da semana 1 falou sobre arquitetura. Tá? Esse daqui é o desenhozinho mais famoso de todos, onde você tem a arquitetura. Então, basicamente, o que eles explicaram era, por exemplo, você tem a pessoa aqui no browser, e ela faz um acesso, cai direto sempre no Application Router, e aí esse roteador, ele é responsável por direcionar essa chamada para o runtime específico. Então, pode ser Node.js, ou Java, ou qualquer outro container. E esses caras aqui é que fazem o acesso pelo banco de dados. Interessante que ele tem aqui uma central de autenticação. Eles batem bastante na tecla que ele não tem uma autenticação replicada dentro do sistema. Então, se eu tiver, por exemplo, usuários em algum sistema aqui que ele chama de autenticação, não preciso replicar essas roles, esses usuários dentro do HANA Advanced Servers. Ele simplesmente pode fazer através de API, ir lá e buscar os dados e fazer o que precisa. Em termos de container, eles já tinham comentado antes, mas antes eu tinha apenas um único container e um único banco de dados, tudo junto, e agora eles estão separados, né? Isso é bem interessante, isso daqui é um conceito bem moderno. Esquemas e sinônimos é o jeito como eles fazem, por exemplo, acessar esquemas que estão fora do esquema do Access das aplicações dentro do HANA. Legal? Microserviços, ele usa o conceito de microserviços. Olha lá, o Application Router, ele vai direcionar para containers. Esses containers são aplicações, são esquemas de bancos de dados, e aí são bem isolados, como se fossem microserviços. Então, uma aplicação pode ser formada por vários desses caras aqui. Parte também de autenticação de usuário, tá? Então, o usuário, o que ele faz? Quando ele entra aqui no Application Router, ele faz a autenticação e passa para o Application Container apenas um token dizendo: esse cara aqui é o fulano de tal, ele tem acesso a isso. Tá? E aí o restante da autorização é feito externo. Eu não preciso necessariamente ter um novo sistema de autorização e roles específicos aqui dentro do meu sistema. A parte de desenvolvimento, antes ele é usado o SAP HANA Studio, agora eles criaram uma nova ferramenta que é o SAP HANA Web IDE, tá? Ele é um pouquinho diferente do Web IDE que eu já trabalhava, mas é diferente, mas é a mesma coisa, tá? Aqui o que a gente pode ver é a morte do HANA Studio. Olha aqui, ele usava aqui o SAP HANA Web Workbench, que agora vai ser descontinuado esses dois, e apenas o SAP HANA Web IDE que vai continuar, certo? Então isso daqui, para quem gosta do Eclipse, isso daqui eu diria que poderia ser a morte. Eu até diria que acho que a gente vai falar mais da morte do Eclipse do que da morte do ABAP no futuro. A parte de Development Life Cycle é todinha em cima do Git, e a parte de deploy através de containers. Eles vão entrar em mais detalhes mais à frente, tá bom? Então essa daqui foi a semana número 3. Na unidade 4,
Ele mostrou aqui as ferramentas para administração dos serviços dentro do HANA, do Application Server do HANA. Então, basicamente, o que ele falou é que ele pode ter aqui linha de comando ou web-based. Então, ele controla tudo. Então, ele pode controlar, por exemplo, spaces, né? Então, dentro dos spaces, você tem os containers. E depois, dentro desses containers, são as aplicações. Então, você controla tudo através de linhas de comando. O início, a parada desses serviços, o gerenciamento, e também tem uma ferramenta web, que basicamente tudo que você faz com um, você faz com o outro, tá? O Thomas Young essa unidade ficou inteirinha, ele não abriu os slides, para falar a verdade, ele ficou inteirinho nas linhas de comando, mostrando como as coisas funcionam. Então essa daqui foi a unidade 4. Na unidade 5, ele entrou no SAP Web IDE, for SAP HANA, que é a ferramenta de desenvolvimento que a gente vai utilizar. Basicamente, ele falou bastante para tomar cuidado com a nomenclatura, né, para não confundir com o WebIDE Workbench. Não vai ser mais usado, né, ele bateu bastante nessa tecla que o HANA Studio em cima do Eclipse não vai mais usar e que vai ser utilizado o WebIDE. E que ele ainda comentou que no futuro eles vão adotar o tal do Eclipse Che, que nada mais é do que o Eclipse no web browser. Mostrou aqui, ele também, o Thomas Young, ele gosta bastante de ir direto para o sistema, ele não entrou nos slides, ele simplesmente mostrou a ferramenta, a integração com o Git, criando uma aplicação. Ele, logicamente, vai entrar em muito mais detalhes no futuro, mas se você já mexeu com o WebIDE, é muito igual, é praticamente a mesma coisa. Então essa daqui foi a unidade 5. Finalmente, a unidade 6, o Rich Heyman falou sobre o Runtime Tools, que basicamente são ferramentas para monitoramento, né, para tempos de execução. Ele mostrou aqui também uma coisa bem interessante na parte de debugging de scripts SQL. Foi bem interessante isso daí e, mais uma vez, eles falaram que vão entrar em mais detalhes mais à frente. Olha lá as ferramentas de debugging. Eu ainda não tenho o meu SAP HANA Express. Esqueci de comentar, eles estão rodando todos esses programas desse treinamento em cima do tal do HANA Express. Se você não conhece o HANA Express, é uma versão do SAP HANA que a SAP disponibilizou como trial. Assim como a gente já viu o mini SAP em outras situações, seria o mini HANA, ok? Então, o que eles permitem? Permite que você faça o download para você instalar isso daí dentro de um servidor Linux ou uma virtual machine, uma máquina virtual da VMware, já com tudo pronto, só você subir a máquina e rodar. O problema é que você precisa de uma máquina poderosa para rodar isso daí, pelo menos uns 8 GB aí para poder subir o serviço. Na máquina que eles estão usando dentro do treinamento, ele mostra no comecinho do treinamento de 12 GB de memória RAM. Tá? Lembrando que agora HANA, o que importa é memória RAM. É bem factível, tá? Eu não sei, claro, dependendo da região que você tiver, essas são máquinas bem caras. Mas é bem melhor do que ter que comprar um servidor, né? Onde você nem se vender tua casa, você compra um servidor daquele lá, de tão caro. Agora, qualquer PC, aquele PC de jogo, você pode tentar fazer um upgrade nele e rodar o HANA Express. Eu fico bem empolgado de rodar localmente, porque assim eu não preciso rodar aquelas instâncias malucas da Amazon, que fica lá comendo dinheiro que você não tem ideia de como faz. Se você esquecer um servidor ligado lá, você vai ver que sim, que você vai ter que suar a camisa para pagar a conta no final do mês. Então, eles usam essa versão aqui, SAP HANA Express, e acho bem legal porque é uma maneira de você ter a versão do HANA rodando localmente. Então é isso, essa foi a primeira semana, foi só um overview mesmo, eles não entraram em nada ainda técnico, mas o treinamento parece ser bem interessante. A minha opinião sobre o HANA, sobre desenvolvimento nativo do HANA, eu sou bem empolgado com isso daí. A minha imagem de desenvolvimento SAP sempre foi somente com ABAP. E na verdade o ABAP é só mais uma das linguagens possíveis
para fazer desenvolvimento de aplicativos dentro da SAP. Conheço casos em que de pessoas que trabalham com desenvolvimento SAP há muito tempo, quase um ano e meio já, para falar a verdade, mais tempo ainda. E ela falou, olha, sabe que eu trabalho com desenvolvimento SAP e eu nunca abri uma SC38, uma SC80, nunca criei uma classe em ABAP. É tudo criando em JavaScript ou Java. Então, meu amigo, se você acha que a ABAP é o único jeito para desenvolver em SAP, fique enganado. Inclusive com esse negócio aqui do desenvolvimento nativo em HANA, nem no RP você precisa mais para fazer o desenvolvimento disso. Isso abre uma porta gigantesca, porque eu não preciso mais ser usuário de um RP para ter todas as possibilidades de um HANA. Para falar a verdade, eu fico até com dozinha de usar um SAP HANA só para fazer um MRP, para fazer execução de batch job, em vez de demorar 8 horas, demorar 20 segundos. Porque um banco de dados em memória como o HANA é um prato cheio para análises, por exemplo, de dados que demandam acesso de banco de dados muito nervoso. Então, tem uma gama muito grande de clientes que podem usufruir do HANA e esse daqui é a chave para esses clientes. Então, se você está pensando em começar a desenvolver para SAP, mas acha que a ABAP ainda não é o caminho, esse é o canal. Então, aconselho você, siga esse treinamento, tente instalar o SAP HANA Express e saia fuçando. Então, esse daqui foi o vídeo da semana 1. Quando sair a semana 2, eu vou fazer também outra resenha, mostrando tudo que foi dito, falando a minha opinião. Essa daqui foi bem de apresentação, mas é bem interessante porque eu não conheço nada do assunto e é um mundo totalmente novo para mim. O que é interessante, que agora que eu estou parando para pensar, os autores aqui, o Thomas Young e o Richard Raymond, eu conheço esses caras daquele livro Next Generation, Next ABAP Generation, da primeira edição. E são caras que são tipicamente de ABAP, tá? Então, por exemplo, o SAP Link, esses caras aqui são os membros fundadores do SAP Link. Você pensa em ABAP, esses dois caras aqui manjam muito de ABAP. E olha lá onde que eles estão. Estão aqui dando treinamento de um negócio que não é ABAP. De novo, o ABAP vai morrer? Não quero nem entrar nessa conversinha besta aí. Mas isso é uma coisa para mostrar que caminho que a SAP tá tomando e quais são as outras possibilidades. Vale a pena sim fazer o treinamento. Acompanhe, mesmo que você não vá fazer, com HANA Express, os exercícios, vale a pena para pelo menos tomar conhecimento. Essa foi da semana 1. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado e me esperem no próximo vídeo da semana 2. Um abraço.